Batman vs Superman, Elon Musk vs Zuckerberg, gatos domésticos versus aspiradores de pó. Uma pergunta mais velha que andar pra frente. Quem venceria uma luta? Bom, no reino animal essa pergunta é respondida diariamente, muitas vezes de maneiras realmente surpreendentes, e às vezes nem mesmo a seleção natural consegue prever o resultado. De uma tartaruga matadora de cobras às surpreendentes táticas de batalha de uma hiena, pegue o seu binóculo enquanto damos uma olhada em alguns animais que realmente mexeram com o inimigo errado. Duelo de répteis. Tanto as pitons quanto os jacarés são conhecidos como dois dos predadores reptilianos mais temidos do mundo. Mas quem realmente levaria melhor numa luta? Só tem um jeito de descobrir. Bom, eu diria que foi uma vitória bem decisiva para o nosso jacaré. Como uma das criaturas do topo da cadeia alimentar dos Everglades da Flórida, a espécie invasora de piton birmanesa praticamente não tem predadores, com apenas uma exceção, o jacaré americano. Mas essa é apenas uma batalha na guerra reptiliana pelos Everglades. Especialistas descobriram que tanto os jacarés americanos quanto as pitons birmanesas se predam mutuamente. Essas pitons foram trazidas para os Estados Unidos como animais de estimação exóticos na década de 1980, e especialistas acreditam que muitas delas chegaram aos Everglades algum tempo depois que um criadouro de pitons na região foi destruído pelo furacão Andrew em 1992. Como se um furacão não fosse ruim o suficiente, você consegue imaginar ter que lidar com pitons no olho do furacão também? Embora o jacaré americano e a piton birmanesa compartilhem os Everglades há apenas algumas décadas, tá claro que essa rivalidade tá destinada a entrar pra história, e eu só quero evitar ver isso de perto. Choque de cascos. Se você pensou que a história da tartaruga e da lebre tinha um final surpreendente, o que você diria da epopeia da tartaruga contra a cobra? Isso foi bem extremo. Cobras caçadoras visam as partes mais macias de uma tartaruga, incluindo a cabeça. Mas esse cara não tão escorregadio descobriu da maneira mais difícil que essa tática não é a prova de falhas. Embora a casca de uma tartaruga seja sua principal forma de defesa, elas também arranham e mordem os oponentes. E se esse oponente estiver de frente, melhor. Relatos indicam que a cobra levou cerca de 5 minutos para escapar do casco, depois que as fortes e afiadas mandíbulas da tartaruga se fecharam sobre ela, desferindo algumas mordidas selvagens. Essa aí teve que fugir derrotada. Espinhos nada amigáveis. Com o superpoder absurdo do pelo espinhoso, o porco-espinho pode ser um lanche quase impossível até mesmo para os principais predadores. O porco-espinho é coberto por mais de 30 mil espinhos individuais extremamente afiados, mas bastaram alguns para ensinar uma lição dolorosa a esse leopardo, que não ganhou nada com a sua caçada além da árdua tarefa de retirá-los do seu pelo. Mesmo na morte, a ira do porco-espinho pode assombrar os predadores, algo que essa piton azarada aprendeu da maneira mais difícil depois de engolir um porco-espinho inteiro, e eu achando que a azia era a pior coisa que podia acontecer por se alimentar mal. Então fica a dica, jamais coma um porco-espinho. Sapos saltitantes. Nas terras da Austrália, predadores reptilianos e anfíbios reinam supremos entre a vegetação. Com tantas criaturas por aí, muitas vezes a questão se resume a quem é o maior, o que é exatamente o que esse sapo-árvore tinha em mente quando pôs os olhos em uma infeliz cobra-quilha.
Felizmente para esse pequeno e corajoso sapo, e infelizmente para a cobra, as cobras quilhas são uma das poucas cobras não venenosas da Austrália, o que a torna bem apetitosa. Embora, de acordo com o relato do cinegrafista, o Sr. Sapo ainda aparentemente regurgitou a cobra depois que ele percebeu que a porção era um pouquinho maior do que ele podia comer. Os sapos árvores são cerca de 2 vezes maiores que seus homólogos americanos. Parte disso porque são propensos à alimentação excessiva e podem se tornar comicamente obesos. Mas esse apetite animalesco às vezes pode colocá-los em apuros. Considerando que a Austrália abriga 20 das 25 cobras mais venenosas do planeta, você poderia dizer que os sapos árvore têm um paladar perigoso. Nessa foto, esse sapo maluco tinha devorado uma jovem taipã costeira, que é uma das cobras mais notoriamente venenosas da Austrália. Apesar de receber uma mordida venenosa no pescoço, o sapo não apenas conseguiu engolir completamente o réptil, mas saiu ileso desse encontro. Parece que nós humanos é que devemos tomar cuidado. Meu Deus do céu, ninguém tá seguro. Corram para suas vidas que os sapos árvore gigante vão nos devorar. Quem é que manda aqui? Nas profundezas da Amazônia, há uma série de predadores ferozes espreitando nas águas, mas de vez em quando esses predadores aproveitam a chance de mexer com os outros, em vez de atacar as presas, como por exemplo esse jacaré contra um peixe elétrico. Se você achava que jacarés e crocodilos eram os reis do rio, esse jacaré acabou de levar o maior choque da sua vida. Apesar da falta de dentes, as enguias elétricas podem ser ainda mais perigosas que jacarés, graças a células musculares modificadas, conhecidas como eletrócitos, milhares dos quais trabalham em conjunto para descarregar eletricidade em seus arredores. Com essas ferramentas à disposição, as enguias elétricas podem liberar um choque de até 800 volts na água ao seu redor, o suficiente para alimentar alguns dos carros elétricos de melhor desempenho. Embora a gente não saiba se o jacaré ficou bem e sobreviveu para almoçar no outro dia, pode-se dizer que essa enguia certamente mostrou a ele quem realmente manda aqui. Coelhinho nervoso. Se pedissem para você pensar no animal mais fofinho e inocente que você conhece, eu apostaria que coelhinhos iam aparecer bem no topo da lista, certo? Agora, pega esse adorável coelhinho no caminho de uma cobra ameaçadora. Você acha que sabe como é que isso aqui vai acabar? Pensa melhor. అమ్మో ఇటే వస్తుంది నాన్న అమ్మో ఇటే వస్తుంది నాన్న స్నేక్ వచ్చింది అది కొట్టు హాసిగో స్నేక్ చూద్దురారా స్నేక్ అగో Se você nunca pensou que ia simpatizar com uma cobra, é difícil não sentir pena dessa aqui. Ela levou todo tipo de chutes desse coelho, e quando ela percebeu que cometeu o maior erro da vida, tentou fugir de cena. Mas o nosso coelho aí é um lutador implacável, mesmo quando parece que tudo acabou pro coelho. Depois de escapar temporariamente com um poderoso salto para trás, ele volta com ainda mais mordidas e chutes para terminar o serviço. Embora existam muitas pessoas que têm medo de cobras, e com razão, me lembra também de nunca ficar perto de um coelho protegendo seu gramado. Fúria do hipopótamo. Na savana africana, todo mundo sabe que o leão reina supremo, certo? Ninguém seria louco o suficiente para mexer com eles. Será mesmo? Quando esses 3 leões machos estavam curtindo um mergulho despreocupado em um rio na Botsuana, eles estavam alheios ao fato de terem cruzado para o território inimigo, o território de um hipopótamo. Esse cara chegou que nem uma bola de demolição. Os hipopótamos foram oficialmente reconhecidos como os maiores mamíferos terrestres perigosos da Terra, e tem um bom motivo para isso. Embora os leões tenham a vantagem da velocidade e possam alcançar um hipopótamo em pouco tempo, existe um motivo pelo qual eles não costumam mexer com esses barrigudos de dentes grandes. A força da mordida de um hipopótamo pode chegar a mais de 1.800 PSI, em comparação com um pouco mais de 650 para o leão macho médio. Eu não colocaria minha cabeça aí, Simba. É melhor treinar para correr. Presa difícil.
Se você é um elefante vivendo nas planícies da Zâmbia, é um fato infeliz que quando presas mais fáceis não estão disponíveis, os mais fracos do seu rebanho sempre estarão no cardápio de reserva dos leões locais. Mas um elefante capturado em vídeo em 2014 decidiu que não estava muito feliz em se tornar jantar de leão. Yeah, that's it. Fight back. Embora as coisas tenham ficado super tensas, esse elefante não ia se entregar sem lutar. Sit off. They're not stopping. Another line over there. Oh, look, you got it. Oh, yeah. Look, look, look. No, don't come out. Don't come No, out. no, 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 no. No, that was a bad move. Come on, come on. Apesar de ter sido encurralado por uma matilha de 14 leoas caçadoras, esse elefante saiu ileso. Mas como ele conseguiu? Devido ao seu tamanho relativamente menor, elefantes mais jovens como esse são um alvo frequente para leões caçadores que muitas vezes favorecem esse tipo de ataque traseiro. E existe um motivo para isso. Em um confronto cara a cara, os leões devem enfrentar as presas e a tromba de um elefante, que o elefante pode facilmente usar para afastar seus oponentes. Então, assim que o elefante conseguiu tirar a leoa de suas costas e enfrentar a matilha, elas desceram do salto. Será que essa leoa aí estava jogando aquele jogo O Chão é Lava? De uma forma ou de outra, realmente era uma questão de vida ou morte. Ataque em bando. A gente já viu como apenas um hipopótamo pode acabar com o rei da selva, mas só há uma coisa mais assustadora que um hipopótamo enfurecido, que é ser atacado por uma manada deles. There he is. Got him. Got him big time. Embora esse crocodilo arrogante possa ter achado que era o rei do rio, essa gangue de 30 hipopótamos logo o colocou no lugar dele. Apesar de sua reputação como um dos predadores mais poderosos da Terra, os crocodilos lutam principalmente emboscando suas presas sem aviso, o que fica bem difícil de fazer em um grupo com tantos oponentes. Apesar da sua aparência gordurosa, herbívora e aparentemente letárgica, mesmo sozinhos, esses gigantes cinzentos não são uma refeição fácil para um crocodilo. E em um grupo enorme, bom, esquece. Embora os hipopótamos não sejam particularmente territoriais em terra, na água a história muda completamente. Para uma manada de hipopótamos, a água não é apenas um habitat, mas é crucial para fornecer segurança contra predadores, além de ajudá-los a resfriar os seus grandes corpos. Os pontos na água desempenham um papel fundamental na manutenção da estrutura social de uma manada, o que significa que forasteiros certamente não são bem-vindos. Parece que uma partida interespécies de polo aquático tá fora de questão. Embate de zebras. A vida nas planícies africanas pode parecer meio sem graça, especialmente para aqueles companheiros listrados e com cascos, que se encontram mais abaixo na cadeia alimentar. Será mesmo? Como presas, é natural que uma zebra fuja dos predadores, mas apesar da sua aparência dócil, essas belezas em preto e branco podem mostrar um lado completamente diferente quando a sua dominância é ameaçada. A estrutura social desses ícones africanos é realmente bem violenta. As zebras formam bandos compostos por um macho dominante que lidera até 6
mais fêmeas e seus filhotes em um grupo. Machos mais jovens costumam formar bandos de solteiros e lutar contra outros garanhões por fêmeas, chegando até a roubar fêmeas de grupos existentes. Garanhões como esses dois costumam entrar em lutas brutais por fêmeas recentemente amadurecidas, que muitas vezes terminam com apenas um saindo vivo, considerando que eles podem supostamente dar coices com uma força de 900 quilos. Não é surpreendente que essas batalhas muitas vezes sejam fatais. Tá, mas mudando de assunto, vocês acham que a zebra é preta com listras brancas ou é branca com listras pretas? Invasão aviária. Embora as corujas sejam conhecidas mundialmente pelo seu sigilo silencioso, quando a coisa fica feia você pode esquecer tudo isso. Essas duas corujas inglesas tiveram um encontro não tão educado, quando uma coruja do mato invadiu o ninho de uma coruja das torres sem ser convidada. Corujas das torres e corujas do mato tradicionalmente fazem ninhos em cavidades de árvores maduras, mas esses hábitats naturais estão se tornando cada vez mais raros no nosso mundo urbanizado. Por causa disso, o mercado imobiliário das corujas é extremamente competitivo, mesmo quando se trata dessas caixas instaladas por humanos, como essa do vídeo. Embora as corujas do mato sejam conhecidas por serem altamente territoriais por natureza, as corujas das torres não costumam ser, mas mesmo assim parece que entrar sem bater é simplesmente inaceitável para qualquer espécie. Aves versus cobras. Em um clube de golfe na Califórnia, os jogadores testemunharam o movimento mais épico de todos os tempos, mas eu não tô falando do esporte. Esse peru fez de tudo para mostrar para todo mundo que ele não é um frangote. Embora você possa supor que perus estejam bem abaixo de uma cobra predadora na cadeia alimentar do reino animal, observar essa briga certamente vai te fazer pensar de novo. Surpreendentemente, cobras pequenas são um lanche frequente para perus. Na verdade, muitas espécies menores de cobras, como essa cobra do rei, passaram a reconhecer os perus como predadores e evitá-los ativamente a todo custo. Embora o peru tenha supostamente vencido o confronto, matando a cobra fora das câmeras, a ordem das coisas foi abalada mais uma vez quando, incrivelmente, um falcão foi visto descendo e roubando a presa duramente conquistada pelo peru. Malditos aproveitadores! Babuíno valente. Cientistas descobriram que nós humanos compartilhamos 94% dos nossos genes com babuínos, mas pergunte a si mesmo o que você faria no lugar desse primata em particular. Capturado durante uma viagem de safari no Serengeti Ocidental, na Tanzânia, esse babuíno corajoso parecia completamente indiferente à ideia de espantar as leoas. Embora a leoa tenha sido a agressora inicial, o babuíno não deixou barato e fez movimentos arriscados para atacá-la de frente. Mas parece que o orgulho pode ter colocado nosso amigo babuíno numa fria. Vamos ver como isso termina. That's it. Infelizmente para o macaco essa leoa chamou reforços e, bom, você já entendeu. Agora, um primata maior como um gorila poderia realmente ter uma chance contra o leão, sendo capaz de aplicar uma força de soco tremenda de até 1.300 PSI contra uma mordida de leão de pouco menos de 1.000. Mas na realidade, esses animais nunca foram capturados em um confronto real, se é que já se enfrentaram. Então, por enquanto, temos que depender de algum Photoshop criativo. Ó deuses do Photoshop, nós os invocamos, devido a essa fantástica luta.
Aí sim, que maravilha! A natureza na sua forma mais bela, altamente photoshopada. Texugos destemidos. Com esse nome tão doce e fofinho, os texugos do mel não parecem um oponente particularmente formidável, mas você já deve saber que as aparências costumam enganar. Essa matilha de lobos etíopes certamente provou a doce vingança dos texugos do mel. Apesar de superarem os texugos em número por 3-1, esses lobos cautelosos não tiveram escolha a não ser desistir do seu jantar, que lutou até o fim. Até mesmo os leões pensam duas vezes antes de mexer com o texugo do mel. Mas o que torna esses pequenos tão perigosos? Você provavelmente não esperaria, mas os texugos do mel têm uma pele notavelmente grossa. Sua pele tem mais de meio centímetro de espessura, sendo ainda mais grossa que a pele do búfalo, um animal 50 vezes maior que o texugo do mel. Além disso, a pele ao redor do pescoço dos texugos é surpreendentemente frouxa, o que permite que o texugo se vire e morda o agressor, mesmo quando está em suas garras. Graças a isso, os texugos do mel têm muito menos motivos para temer brigas com predadores, o que os torna assim tão destemidos. A rainha de Ranthambore. Dizem que uma tigresa nunca muda suas listras, mas parece que algumas podem mudar suas presas de maneiras bem surpreendentes. Conheça Machali, uma tigresa de Bengala do Parque Nacional de Ranthambore, na Índia, que se tornou conhecida mundialmente pela sua inclinação única de atacar apenas os oponentes mais ferozes. As tigresas de Bengala geralmente preferem se alimentar com veados selvagens e javalis, mas Machali tinha, por assim dizer, um paladar um pouco mais apimentado. Embora seja sabido que tanto leões quanto tigres tenham raros confrontos com crocodilos, Machali meio que transformou isso num esporte. Entre 1998 e 2009, essa tigresa entrou em uma onda de confrontos com crocodilos, abatendo vários deles, incluindo esse monstro de 4,20 metros em 2003. Mas qual é a explicação? A teoria dos especialistas é de que a natureza matadora de crocodilos de Machali pode se resumir a uma das forças mais poderosas da Terra, o amor materno. A tigresa média dá à luz a 2 ou 3 filhotes em sua vida, mas Machali foi mãe de pelo menos 11 filhotes que precisavam de proteção, o que provavelmente estimulou a sua onda de eliminação de ameaças matando crocodilos. Enquanto a maioria das tigresas vive apenas cerca de 12 anos, Machali chegou à venerável idade de 19 anos, antes de falecer em 2016. Mas mesmo na morte, Machali sempre será reconhecida como a rainha das mães tigresas, ou apocalipse dos crocodilos. Ataque fedorento. Não há dúvida de que os principais predadores do reino animal estão armados até os dentes com uma série de ataques ofensivos em seu arsenal, mas esse próximo campeão improvável pode estar armado com o mais ofensivo de todos. Esquece as emboscadas. Essa bola de pelos mal cheirosa tá armada com o perfeito ataque de fedor. Pequenos e meio fofinhos à distância, os gambás pareceriam bem vulneráveis a predadores como o urso negro americano, se não fosse a arma não tão secreta carregada nos seus traseiros. O spray do gambá é composto principalmente por compostos sulfúricos chamados tióis e tioacetatos, que são líquidos potentes e mal cheirosos produzidos nas glândulas anais da criatura. O spray não apenas cheira mal, mas pode causar cegueira temporária se entrar nos olhos, e para a maioria dos predadores, apenas um encontro com o spray de um gambá é suficiente para mantê-los afastados para sempre. Embora os ursos negros adultos saibam evitar gambás, os jovens como esse têm que aprender a sua lição de maneira difícil e muito fedida. Ataque por trás.
conhecidas como oportunistas carniceiras da natureza selvagem. Essa foto de uma hiena capturada nas pastagens de Londolose, na África do Sul, pode surpreender você. Por que uma hiena ousaria chegar tão perto de um rinoceronte? E por que assim nas partes traseiras? É que esse cara não tá indo lá pra cheirar. Isso tudo faz parte de um plano bem inteligente, em um método não muito diferente de como aquelas leoas tentavam pegar aquele elefante antes. Essa matilha de hienas está empregando uma tática que eu vou chamar de abordagem da mordida no traseiro. Em casos muito raros, as hienas podem atacar rinocerontes jovens ou fracos, visando especificamente os seus quartos traseiros para desgastar lentamente a besta, já que é uma área onde a pele é ligeiramente menos espessa e é uma posição praticamente impossível para um animal como um rinoceronte se defender. É bem horrível imaginar como deve ser a mordida nas partes íntimas de uma criatura com uma força de mordida de 1100 PSI, mas se for bem sucedido para as hienas é uma refeição considerável que vai mantê-las rindo por semanas. Predando o predador. Boa noite e bem-vindos ao Jornal Fala Sério. A nossa principal notícia de hoje vem da ensolarada costa da África do Sul, onde as autoridades desconfiam que um diabólico perseguidor de tubarões esteja solta. Vamos ao nosso correspondente no local para mais detalhes. Bom dia, Fala Sério. É um verdadeiro mistério que se desenrola aqui na costa da cidade do Cabo, onde 17 tubarões foram encontrados mortos na praia em apenas um dia. E o que é mais estranho ainda é que todos parecem estar sem fígado. Duas orcas locais, conhecidas como Port e Starboard, são as principais suspeitas do massacre, mas os detetives acham que a motivação das orcas é mais de natureza oleosa. O fígado de um tubarão compõe cerca de 1/3 do seu peso corporal e é rico em um óleo nutritivo chamado esqualeno. Especialistas marinhos concluíram que, graças à alta quantidade de esqualeno, um único fígado de tubarão pode sustentar uma orca por um dia inteiro. Então as orcas rasgam as suas presas de tubarão, dilacerando sua carne com os dentes, comendo o fígado e indo embora depois. Em seguida, as carcaças assustadoras sem fígado são arrastadas para a praia, como estamos vendo aqui. De fato, um espetáculo sem sentido. Nossa equipe não conseguiu contato com as orcas no momento, mas atualizamos vocês assim que soubermos mais. De volta ao estúdio. Obrigado. Parece que esses tubarões mexeram com as orcas erradas. Tudo que eu direi é boa sorte às autoridades para pegar essas baleias assassinas nas algemas. Isso é tudo sobre as notícias de baleias hoje. Mas lembre-se de clicar nos botões de curtir e inscrever-se. E ative também o sininho para que você possa ficar por dentro das histórias mais loucas e incríveis do canal. E por hoje é tudo. Você já testemunhou algum confronto animal que terminou de maneira surpreendente? Me conta aí nos comentários e, como sempre, obrigado por assistir.